partir do verso 10 até o 12, e também, na sequência, o capítulo 7 até o verso de número 14. Eclesiastes 6 a 10, 7 a 14. Nós vamos ver hoje aqui mais uma parte da observação que Salomão faz da vida cotidiana, na vida dos homens, das mulheres, na vida daquele povo, naqueles dias. E nós vamos ver aqui alguns provérbios que ele destaca, que ele escreve, algumas coisas assim um tanto que intrigantes até para nós. Difíceis mesmo de compreender, por um lado. Mas eu creio que vai ser de grande edificação para nós. Para introduzir, então, a palavra desta noite, quero trazer à memória dos irmãos a vida de Jó. Jó era um servo fiel a Deus, tinha uma família belíssima, tinha muitas posses, era um homem que andava com Deus. Era um homem que, no olhar da sociedade, era um homem ilibado. Não havia nada contra ele. Era um homem bom. Mas num certo dia, num certo momento, Satanás foi até Deus e pediu autorização a Deus para mudar a sorte de Jó. Como que o próprio Satanás fazendo uma acusação contra Deus e contra Jó, dizendo, não, Jó tem toda essa vida, Jó é alguém que ora ao Senhor todos os dias, Jó é alguém que intercede até mesmo pelos seus filhos, por conta de pecado aqui ou acolá, ele mesmo, por ser então fiel, temente a Deus, ele faz isso, mas ele faz isso porque ele tem todas essas coisas. Ele tem uma bela família, ele tem muitas posses. Jó tem uma vida tranquila. Mas eu quero ver, pensando assim, Satanás e dizendo isso diante de Deus. Eu quero ver se quando ele passar por... Deixa eu pesar a mão sobre ele. Quero ver como é que ele vai continuar. Quero ver quais serão as reações de Jó. Então Satanás diante de Deus pede autorização, e Deus, como soberano, poderoso, dono de todas as coisas, Deus autoriza que Satanás aflija a Jó. E no livro de Jó, no capítulo 2, a partir do verso 7, Jó 2, a partir do 7, diz assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. A reação desses 3 homens, desses três amigos de Jó, era como que Jó estivesse morto.
É como se eles estivessem indo ao velório de Jó. Tal era a tristeza de verem a situação em que Jó se encontrava. Eclesiastes, no capítulo 6, a partir do verso 10, nos diz assim: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida e agora vamos meditar nela. Necessitamos, ó Deus, da ação do teu Santo Espírito na nossa mente e no nosso coração. Que ela faça efeito, ó Deus, em nós. Produza frutos que nos edifiquem e que também possamos proclamar o teu evangelho. Proclamarmos, ó Deus, a tua graça, a tua bondade, a tua soberania, o teu favor, o Deus que és. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, versículo 10. Deus, o nosso Deus, desde a criação, lá na criação, ele deu nome a todas as coisas. Ele deu e fez o dia, a noite, a terra, os mares, os céus, e assim por diante. Deus, meus queridos, é quem estabelece a existência de toda e qualquer coisa, e lhe dá nome. Desta maneira, assim também, isso passa a ser algo dependente de Deus. Ou seja, tudo que acontece hoje, no presente, já foi predeterminado pelo próprio Deus no passado, lá na eternidade passada, nos seus decretos. Deus sabe o que é o homem. Deus conhece o ser humano, pois ele criou. Foi Deus mesmo quem criou e lhe deu o nome. Sabe qual é o nome do homem? O primeiro homem, o início da humanidade, Adão. Sabe qual é o significado do nome Adão? Da terra. Ele conhece a nossa estrutura. E ele sabe que nós somos pó. É o que diz o salmista no Salmo 103, versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sendo pó, ele sabe que nós somos seres humanos, fracos e finitos. Em Gênesis 3,19, está escrito assim: tu és pó, e ao pó tornarás.
Eu creio que isso deve servir, irmãos e irmãs, para lembrarmos quem de fato nós somos. Isso deve nos fazer recordar e compreender que devemos nos humilhar diante de Deus, por conta de quem somos e de quem Deus é. O ser humano é tão fraco que ele não pode lutar com quem é mais forte do que ele. E o mais forte é o próprio Deus. Deus é o poderoso e soberano Criador de todo o universo. Ele chamou à existência todas as coisas. Ele deu nome a todas as coisas. Ele criou o ser humano e o chamou da terra, de terra. Por isso mesmo, esses meros seres humanos não podem lutar contra o Criador soberano do universo. Jó descobriu isso. Nas suas lutas, na sua vida, no seu tempo, especialmente depois que foi afligido por Satanás, ele descobriu isso. Depois de perder todas as suas posses, depois de perder todos os seus filhos, ele tentou lutar com Deus. Você pode depois ler o livro de Jó e observar estas questões todas, esta luta de Deus com Jó. Capítulo 9, versos 32 a 35, capítulo 13, 20 a 28, capítulo 16, 18 a 22, capítulo 23 inteiro, capítulo 31, de 35 a 37, nós vamos ver lá Jó lutando com Deus, contendendo com Deus. Mas no fim do livro de Jó, nós vamos ver que Jó se arrependeu, reconheceu, se arrependeu no pó e na cinza. Lá no capítulo 42, no verso 6, ele vai dizer o seguinte, 42, verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E um pouquinho antes, se você ler todo o contexto que vem desde o capítulo, do versículo 1 desse capítulo 42, vai dizer que Jó, então, ele antes conhecia a Deus, de ouvir falar. Mas agora ele vê, de fato, com os olhos, quem é Deus. Então ele se arrepende e ele se abomina, né? Diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas mesmo quando sofremos muito, nós que somos meras criaturas não podemos lutar, contender contra Deus. Isaías vai dizer isso. Lá no capítulo 45, no verso 9, ele diz, ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Quem é que pode contender com Deus? Desde quando barro tem alguma autoridade, está no mesmo nível, ou próximo do mesmo nível de Deus, do Criador? Romanos capítulo 9. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá no versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Que condição temos nós de lutarmos, de contendermos, de discutirmos com Deus? Voltando lá para Eclesiastes, no versículo 10, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Versículo 11, Salomão vai mostrar da futilidade de se lutar contra Deus. Versículo 11 do capítulo 6 de Eclesiastes. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Salomão está dizendo aqui que argumentar com Deus não adianta, pois ele estabeleceu soberanamente todos os tempos. Tudo o que acontece. Nós já vimos ali em Eclesiastes capítulo 3 o que Salomão disse nos versículos 2 e no versículo 4. Há tempo de nascer e tempo de morrer.
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. No 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Todas as coisas já foram estabelecidas por Deus, soberanamente. Deus não pede autorização para fazer aquilo que ele deve fazer, que ele quer fazer. Deus é livre, completamente livre. Ele não é influenciado por ninguém e por nada a fazer ou deixar de fazer coisa alguma. Quanto mais palavras nós usamos para debater com Deus, maior a vaidade, a futilidade, maior é o tempo e o esforço perdidos. Lutar com Deus, discutir com Deus. Que aproveita isto ao homem? Pergunta aqui Salomão. Qual é o proveito que tem? Salomão mesmo vai nos dar a resposta. Nada. Não há vantagem alguma em nós lutarmos com Deus. Versículo 12 de Eclesiastes 6. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem é que sabe? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem é que sabe o que é bom para os homens durante esse curto tempo que temos de vida aqui? Quem é que sabe? Quem é que pode dizer o que virá depois? Quem é de nós que pode dizer o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Amanhã? Daqui a alguns anos? Os seres humanos, queridos, sabemos, vivem poucos anos. E se comparado com a eternidade, poucos dias nesta terra. Salomão vem dizendo para nós que a vida é um sopro. A vida é como uma neblina. A vida é vã. A vida é breve como um vapor. Logo se vai, logo se dissipa. Assim é a vida nesta terra. Agora nós vemos, daqui a pouco não vemos mais. E a nossa vida passa com essa mesma rapidez. Salomão também aqui diz que nós passamos como uma sombra. Já observamos a sombra? Paramos para observar a sombra? Ela não tem substância alguma. A sombra não faz marcas no solo, faz? Nós passamos, nós até marcamos o solo, dependendo do lugar onde pisamos. Havendo sol faz sombra, mas a sombra marca alguma coisa? Na medida que passamos, a sombra passa também. Não há substância. Assim é a nossa vida no mundo. Passa como uma sombra, rapidamente, sem deixar evidência alguma. O ponto, então, que Salomão levanta nesse versículo 12 é isso, essa é a pergunta que ele faz. Quem sabe o que é bom para o homem? Por que será que Deus permitiu que Satanás afligisse a vida de Jó? Daquela forma ainda. Quem é que sabe o que é bom para o homem? Ninguém sabe, meus irmãos e irmãs. Somente Deus. Só Ele sabe o que é bom para nós. Como nenhum ser humano sabe o que é bom para si, então nós deveríamos aceitar o que Deus, o Senhor, o Criador, o Soberano, o que Ele nos dá. O que Ele nos permite passar. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? É outra pergunta que Salomão faz nesse verso. Ninguém pode dizer o que vem depois. Salomão, com essa pergunta, na verdade, vem afirmar que ninguém pode dizer o que será o amanhã. Amanhã será um dia de prosperidade ou será um dia de adversidade? O que será amanhã? Segunda-feira? O que será amanhã, no sentido dos dias próximos, futuros? Amanhã será um dia para rir ou chorar? Nós não sabemos. O futuro não é revelado para nós. E que bom, não é? Talvez gostássemos, talvez nos alegrássemos em saber que amanhã seria um dia de prosperidade. Mas não nos alegraríamos se soubéssemos que amanhã seria um dia de dificuldades, de adversidades. É
É muito bom que nós não saibamos. Deus cuida de nós também através disso. Não sabemos o que é bom para nós ou o que o futuro nos reserva. E precisamos entender que isso é bênção de Deus, é graça de Deus. Vamos ao capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte, melhor que o dia do nascimento. Salomão, a partir nesse capítulo 7, esses vários primeiros versos aqui, ele vai nos dar vários provérbios, intrigantes provérbios. Olha a afirmação que ele faz, que afirmação surpreendente. Ele vai dizer aqui que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Nós até podemos entender que melhor é a boa fama do que o unguento precioso. O unguento aqui é um tipo de perfume. Não é? Podemos até entender que é melhor nós termos uma boa fama do que termos usarmos um bom perfume. Nós podemos até comprar um perfume muito caro, mas nós não podemos comprar um bom nome. Mas nós não entendemos rapidamente ou claramente por que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Sendo que o dia da morte é um dia cheio de tristeza. E já o dia do nascimento é um dia cheio de alegria. Por que Salomão faz essa afirmação? Porque a maioria de nós vai dizer que é melhor o dia do nascimento do que o dia da morte. Ou não é assim? Capítulo 4, aqui de Eclesiastes, os versos 1 e 2, Salomão já havia tratado desse assunto. Ele já havia falado a respeito dessa questão. Capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que o que ainda vivem. Olha só. Salomão entende, então, que os mortos são mais felizes que os vivos. Por quê? Porque os mortos não vão mais ver, testemunhar a injustiça que há. Os mortos não vão ver mais as dores, as lágrimas, nem deles mesmos, como nem dos outros. Nós, os vivos, estamos aí contemplando todas essas tristezas, dores, dificuldades, seja na nossa própria vida ou na vida dos outros. Por isso que ele vai dizer que a morte, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Porque no dia do nascimento, ou melhor, aquele que nasce, ele começa uma vida agora. E ele vai crescendo e vai observando, percebendo as lágrimas, as dores, as dificuldades, as injustiças, todas as coisas que os oprimidos sofrem e vão continuar sofrendo. Mas o dia da morte, para o morto, claramente, marca o fim, não só do seu sofrimento, sendo ele um filho de Deus, mas como ele agora não vai ver mais o sofrimento alheio. Não vai mais se entristecer, não passará mais por essas experiências. Assim, queridos, a nossa reputação, o nosso bom nome, só está seguro quando nós morremos. Pois depois da nossa morte, o nosso nome não pode ser mais maculado. Se vivemos uma vida com um bom nome, quando morremos, esse nome não pode mais ser maculado. É por isso que nós não podemos ou não devemos exaltar, nem nos exaltarmos e nem exaltar alguém enquanto vive. Porque vai que ele não termina bem. Sempre há uma chance de cometermos um erro, um deslize e mancharmos, macularmos o nosso nome. Versículo 2.
ele vai na sequência desses seus provérbios intrigantes. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela casa onde há luto se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Será que é melhor mesmo irmos a um funeral do que a um casamento? Muitos dirão que não. Muitos dirão que é melhor ir a um casamento, a uma festa, a um banquete. Mas Salomão diz a razão de ele afirmar que é melhor ir a um funeral. Porque naquela casa, naquele funeral, se vê o fim de todos os homens. E os vivos que tomem em consideração. E os vivos que pensem a respeito disso. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. A menos que Jesus volte antes de morrermos. Mas nós não gostamos de pensar nisso, gostamos? Quantas vezes pensamos na morte? Quantas vezes pensamos na nossa morte? Mas quando nós vamos a um funeral, quando nós vamos a uma casa onde há luto, nós não conseguimos negar essa realidade. Nós somos conduzidos, levados a pensar sobre isso. A pensar sobre a morte. A pensar sobre essa realidade da morte. Nós somos lembrados que vamos morrer um dia. Salomão adverte então que devemos ter isso na nossa mente. E nós devemos viver de acordo com isso. Com essa realidade da morte. William Brown escreveu o seguinte: a inegável realidade da morte é o ponto de partida para a vida. Claramente escreveu isso para os crentes. Ele segue dizendo: a morte orienta o eu, o ego, na direção de uma vida autêntica, dentro da realidade, não uma vida falsa. Devemos, portanto, queridos, aceitar a morte plenamente, para que nós possamos ter uma boa vida, por mais mínima que pareça ser essa vida. O salmista, lá no Salmo 90, verso 12, ele escreve que nós devemos pedir a Deus que nos ensine o que mesmo? Salmo 90, 12, deveríamos ter isso de cor. A contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O contar os nossos dias não é fazer aniversário. Não é contar que agora eu tenho 20, 30, 40 anos, estou completando. Não, não é essa contagem. É avaliarmos, analisarmos. É pensarmos a respeito dos nossos dias. E fazemos isso a partir da morte. Da realidade da morte. Queridos, Salomão está nos lembrando aqui que nós vamos morrer. Portanto, é por isso que ele diz que faz sentido dizer que é melhor ir a um funeral do que a um casamento. Porque lá no funeral nós somos confrontados com essa realidade, a realidade da morte. E que vai nos levar a contarmos esses dias, a considerarmos os dias, ao invés de desperdiçarmos os dias. Visto que vamos morrer um dia, como que temos vivido esses dias? Visto que nós não sabemos quando vamos morrer, não sabemos o que acontecerá amanhã, como temos vivido o hoje. E é importante nós observarmos do que Salomão está dizendo aqui, que mesmo nas dificuldades, nas adversidades, ainda há algum bem. Pois nós podemos aprender a valorizar cada um dos nossos dias. Acabamos de ver e relembrar a vida de Jó. Com toda a vida boa que ele tinha,
antes de ser afligido por Satanás. Famílias, bens, empregados. Uma vida temente a Deus, fiel a Deus. Ele orava em favor dos seus filhos. Mas nós vimos na sua declaração final, no capítulo 42, que foi dentro das adversidades, da sua quase morte, da sua aflição física, doença, ter perdido todos os bens e toda a sua família. Foi ali que ele enxergou, de fato, ele viu Deus verdadeiramente. Foi nesse momento que ele encontrou razão verdadeira para a sua vida. Que ele contemplou a Deus verdadeiramente. Agora os meus olhos te veem. Foi depois de ter passado por aflições. Portanto, mesmo dentro das dificuldades, há bem, há algum bem. Por isso nós devemos valorizar cada um dos nossos dias. Versículo 3 do capítulo 7 de Eclesiastes. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mais uma palavra torcida, invertida. Mais um provérbio duro, difícil. Novamente, o pregador aqui, Salomão, inverte a nossa preferência. Pois nós preferimos mais rir do que chorar. Nós preferimos mais a alegria do que a mágoa. Mas ele diz que melhor é a mágoa que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Como que a tristeza do rosto se faz melhor o coração? Porque a tristeza do rosto, queridos, é vista na casa onde há luto. Porque as pessoas são confrontadas com a realidade da morte. É o que acabamos de ver no versículo 2. Porque a realidade da morte vai ensinar as pessoas a valorizarem os seus dias. Assim, a tristeza do rosto torna melhor o coração. Porque nos permite aproveitar cada dia e vivê-lo na sua plenitude. O Novo Testamento, da mesma forma, não vê contradição nisso, entre a tristeza do coração ou do rosto e a alegria do coração. Alguns textos. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6,10: entristecidos, mas sempre alegres. Parece uma coisa impossível, não é? Entristecidos, mas sempre alegres. Jesus vai dizer em Mateus 5,4, diz que aqueles que choram por conta do seu pecado são bem-aventurados. São alegres, felizes, os que choram. E diz também que esses que choram por conta do seu pecado serão consolados. Tiago vai escrever no capítulo 1, nos versos 2 ao 5, o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu sempre digo, é coisa de doido, né? O Evangelho produz essas coisas. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Há um motivo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Portanto, é sábio quem vive desta maneira, alegre dentro das provações, das tribulações. Capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O coração, queridos, na Bíblia é o centro da vida humana. Sabemos disso. Provérbios 4:23 diz: do coração que procedem as fontes da vida. O nosso coração, não esse coração físico, ele vai representar a sede da inteligência, da vontade, dos nossos desejos. E Salomão então afirma aqui que o coração dos sábios está
na casa do luto. A casa do luto é um lugar, queridos, onde Deus nos ensina. É uma escola para nós aprendermos a essência da vida. Os sábios vivem com a realidade da morte em mente. Os insensatos, ao contrário, procuram evitar pensar na morte. Por isso que o coração deles está na casa da alegria. Talvez as grandes festas, os grandes banquetes, encubram os pensamentos de morte, não é? Quem é que está numa festa, num grande banquete, pensando em morte? Nos primeiros 4 versos, então, desse capítulo, Salomão colocou o foco naquilo que as pessoas procuram mais evitar. Que é falar, que é viver, que é pensar sobre morte. Mas a Bíblia, lá no começo, lá em Gênesis, no capítulo 3, ela já trata desse assunto. Deus apresenta ao mundo, à humanidade, a morte, lá no início de todas as coisas, logo após a criação. Lá em Gênesis 3, você pode ler depois, nós vamos perceber com muita clareza que a morte, ela é a punição de Deus por causa da desobediência, por causa dos nossos pecados. A morte, queridos, é a punição de Deus por conta dos nossos, ou da nossa desobediência, da desobediência humana. Tu és pó, e ao pó tornarás. Queridos, a morte é uma tragédia. A morte é o ápice, o clímax do sofrimento humano. Mas Salomão mostra que os sábios podem perceber algum bem, até mesmo na morte. Como ele já disse, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor ir à casa de luto do que ir à casa onde há banquete. A mágoa é melhor que o riso. O coração dos sábios está na casa do luto. Mas ele vai falar então no versículo 5, e continua falando agora, diz que ele começou o assunto da sabedoria no versículo 4, no versículo 5 ele segue: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Ele vai fazer então esse contraste entre o sábio e o insensato. A repreensão dos sábios, a exortação dos sábios, ela é algo que constrói. Onde o propósito de um sábio vir nos repreender é corrigir o nosso comportamento. É corrigir um comportamento que é moralmente questionável. É corrigir um comportamento que é prejudicial. E qual deve ser a reação de um sábio? Quando um outro sábio vem nos exortar? Qual deve ser a nossa reação? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão, e Salomão não mede as palavras. Ou melhor, não alivia. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Salomão afirma então que é possível aprender com a repreensão dos sábios e não com a música dos insensatos. Porque a canção, a música dos insensatos é cantada nas casas onde há festa. E pelo que nós temos visto hoje, não está tão diferente do que Salomão ouvia no seu tempo. Não é provável que nós aprendamos alguma coisa boa e importante com essas músicas tocadas e cantadas nessas festas. Não é verdade? Versículo 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. O que é crepitar dos espinhos debaixo de uma panela?
Quem é do interior do Paraná, talvez melhor, porque é onde eu conheço também, não é? O pinheiro tem os seus galhos, não é? E aqueles galhos pontudos, espinhentos, nós chamamos de grimpa, aqui. E aquilo, quando ela amadurece bem, você coloca ela no fogo, ela estrala, né? Faz barulhinho, não é mesmo? E queima muito rápido também. Então é mais ou menos isso que Salomão está colocando aqui. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Salomão, então, não se impressiona com as músicas dos insensatos, nem pela alegria deles. Os espinhos queimam rapidamente, da mesma forma que o riso dos insensatos fazem muito barulho, mas rapidamente terminam. Ele considera, então, que esse tipo de alegria também é vaidade. É uma alegria de curta duração, pouca, como a chama, como o queimar daqueles espinhos. É inútil. É claro, queridos, que o problema maior não são as músicas e as risadas em si. Que algumas músicas e algumas risadas podem até ser agradáveis. Podem até fazer um bem. Isso pode. Mas o problema está no fato de saírem dos lábios de um tolo, de um insensato. O problema é esse. A falta do valor está exatamente aí. Versículo 7 do capítulo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. A opressão faz endoidecer até o sábio. Essa palavra opressão aqui poderia ser traduzida como extorsão. No capítulo 4, no verso 4, Salomão falou sobre isso. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Gente que trabalhava para extorquir os outros e por inveja dos outros. O trabalho das pessoas não era para o bem, mas era para superar os outros, para ser melhor do que os outros. Eu trabalho para adquirir, para ser melhor do que os outros, superior aos outros. E trabalho ainda extorquindo os outros, oprimindo aqueles que estão ao meu lado, aqueles que estão junto comigo. Mas Salomão vai dizer que isso é vaidade, é correr atrás do vento. Agora, nesse verso 7, aqui que estamos vendo, Salomão vê a extorsão como uma tentação tão grande do ser humano que até mesmo os sábios podem caminhar por ela. Que até mesmo os sábios podem cair nesse mal, nesse caminho errado. E vai tornar, portanto, este sábio um insensato também. Até mesmo as pessoas sábias podem ser tentadas pelo desejo da riqueza. Elas também anseiam por mais posses e para aumentarem as suas riquezas. E para isso são até capazes de extorquir alguém e de aceitar suborno para satisfazerem os seus desejos, a sua vontade. Portanto, Salomão, nesse verso aqui, está repreendendo todos aqueles que caem nessa tentação. Verdadeiramente a opressão ou extorquir, né, alguém faz endoidecer o sábio, até o sábio. E o suborno corrompe o coração. Precisa ter cuidado com isso, irmãos e irmãs. No verso 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O fim das coisas aqui, nós entendemos como um resultado final, como um produto final. E aqui no Brasil, creio que nós temos um ditado popular que diz assim: tudo está bem quando termina bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o importante, irmãos e irmãs, não é começarmos bem apenas, mas nós terminarmos bem. Quantos exemplos nós temos na vida? De outros, e talvez até na nossa própria, de que começamos bem algo mas não terminamos bem. Começa-se bem o ministério, mas não se termina bem.
Começa-se bem um casamento e não se termina bem. Começa-se bem um trabalho, um emprego, mas não se termina bem. E tantas coisas começam bem, mas não terminam bem. Mas ele acrescenta, melhor é o paciente do que o arrogante. Alguém paciente é alguém que suporta grandes dificuldades, grandes incômodos. Alguém paciente é alguém que evita reagir automaticamente, rapidamente, a qualquer questão. Alguém paciente é alguém que evita fazer julgamentos precipitados antes de ver o resultado. Quando chega a dificuldade, a adversidade, quando chega a provação, a tribulação, o paciente é aquele que suporta e que espera para ver o resultado. Salomão, então, no verso 9, vai dar um conselho precioso. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. A impaciência é a marca dos insensatos. Eles perdem as estribeiras rapidamente, principalmente quando as coisas não saem do seu jeito. Explodem em ira. Provérbios 12:16 diz assim, a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Tiago 1:19 vai dizer o seguinte, fazendo alusão ao que Salomão pregou lá em Provérbios, sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir é rápido para ouvir, aberto para ouvir. Penso que isso é uma grande dificuldade nossa. Jesus também se manifestou quanto a isso lá em Mateus 5:22. Ele diz assim, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Salomão então conclui que a ira, ela se abriga lá no íntimo, no coração dos insensatos. Ela faz morada naqueles que são tolos. Um outro teólogo chamado Michael Fox diz o seguinte, o insensato afaga a sua irritação, a alimenta, permite que ela cresça. E em todo esse tempo, é claro, ela o vai corroendo. Sidney Greidanos diz assim, os insensatos alimentam sua ira até que ela exploda. No verso 10, Salomão dá outro exemplo de impaciência. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Por que no passado eu tinha uma vida melhor? Salomão está dizendo que não é bom fazer esse tipo de pergunta. Quando nós enfrentamos tempos difíceis, é muito fácil nós reclamarmos, murmurarmos. Por que os dias passados foram melhores do que estes? Uma simples pergunta como essa revela a nossa murmuração. Pois quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós mostramos a nossa insatisfação com o dia. Com o dia de hoje. Estamos insatisfeitos com o hoje. Somos impacientes. Não queremos esperar para ver como as coisas ficarão no final. Salomão nos instrui a não fazermos essa pergunta. Porque não é sábio perguntar assim, ele diz aqui. Murmurar por causa dos tempos difíceis é mostrar a nossa falta de paciência, de autocontrole. E isso é uma característica dos tolos e não dos sábios.
Verso 11. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Aqui, Salomão está falando sobre herança. E nós olhamos, quando olhamos para o tempo de Salomão e até mesmo antes, a vida do seu povo, eles tinham uma vida e o povo vivia da agricultura na sua maior parte. E quando Deus então deu a terra a Israel, a terra prometida, você se lembra como é que foi? Quando o povo de Deus chegou a Canaã, agora um território, terra para eles, o que foi feito? Deus dividiu aquela terra por herança para cada tribo. E dentro de cada tribo, cada família recebeu um pedaço de terra. Herança de Deus, porque a terra é de Deus. E Deus deu essa terra então para aquele povo. E a porção de terra que cada família recebeu, aquela porção de terra deveria passar de pai para filho. E deveria, portanto, permanecer na família aquela terra. Mesmo que aquela família passasse por dificuldades e tivesse necessidade de vender a terra, se você for ler lá em Levítico, no capítulo 25, você vai ver a lei que Deus colocou, impôs, estabeleceu, para que mesmo aquela família que tivesse necessidade, tivesse que vender a terra, o que acontecia no ano do jubileu? 50 anos depois, ou 20 anos depois, ou 10 anos depois, porque o ano do jubileu era sempre, né? Era de 50 em 50 anos, obviamente, o ano do jubileu, mas se eu vendia a terra, o ano do jubileu foi hoje, daqui a 30 anos eu tive que vender minha terra, dali a 20 anos eu receberia a minha terra de volta. Outro ponto que foi estabelecido por Deus é que essa terra eu não poderia vender pelo preço que eu quisesse. Tinha um preço estabelecido. Se eu iria comprar a terra por 50 anos, se o ano do jubileu foi hoje e eu vendo a minha terra amanhã, então eu tenho um preço para 50 anos de posse de terra. Mas se eu vendo a terra 5 anos antes do novo ano do jubileu, eu vendo a terra pelo preço de 5 anos. Eu não vendo a terra por quanto eu quiser. E depois desse tempo, essa terra volta para a família. Aí nós vemos o verdadeiro socialismo, não é? Deus cuidando desse ponto. Deus, não o homem. Deus dando as coisas e administrando as coisas. E impondo leis para que as coisas funcionem de acordo com Deus. Garantindo não um governo, não alguém fazendo como quer, não alguém impondo leis, querendo ter benefícios em cima dos outros, não é? E tendo lucros assoberbados em cima dos outros. Não, Deus cuidando da sociedade nesse sentido, não é? Cuidando da vida, tanto espiritual, quanto estabelecendo leis para que não houvesse pobreza na terra. Para que não houvesse exploração de um para com os outros. É nesse sentido. Versículo 11, então. Boa é sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Então, nesse ano do jubileu, cada um tornaria a sua possessão, a sua terra, porque a terra era de posse familiar e era permanente. Portanto, Israel naquela época era uma sociedade primordialmente agrícola. A terra, portanto, significava comida, segurança e estabilidade. Assim, a boa sabedoria, havendo herança, é de proveito para os que veem o sol. É um proveito para aqueles que estão vivos. Por meio da sabedoria é possível sobreviver em tempos de dificuldade. Precisamos ser sábios para vivermos diante das dificuldades. Olha o versículo 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro.
Olha só o que ele fala. Mas ainda ele diz mais, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ou seja, quem vive sabiamente, vive melhor do que quem tem dinheiro. O dinheiro ajuda, o dinheiro é bom, o dinheiro protege, o dinheiro cuida, sem dúvida alguma, mas a sabedoria é ainda melhor. Aqui Salomão então compara a proteção da sabedoria com a proteção do dinheiro. O dinheiro pode, de certa maneira, proteger as pessoas da privação. Em tempos de fome, o dinheiro pode proteger e assegurar as pessoas o alimento, por exemplo. Em tempo de falta de emprego, o dinheiro pode proteger a pessoa de ter que vender a sua casa ou hipotecar a sua casa. Assim, o dinheiro protege a pessoa em algumas questões, especialmente em tempos de adversidade. Da mesma maneira, diz o pregador, a sabedoria protege a pessoa das duras realidades da vida. Salomão diz ainda que a sabedoria leva vantagem sobre o dinheiro, num aspecto específico, grandioso. O proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro não pode dar vida para ninguém. Aqui mesmo em 5,17, nós já vimos no estudo passado, que Salomão diz que o dinheiro por si só pode levar as pessoas a comer em trevas, viver com muito enfado, com enfermidade e com indignação. Lembram disso? Tem gente que acumula muito dinheiro, mas não sabe viver. Não utiliza o dinheiro que tem, os bens que ganha, para ter vida boa, não desfruta na sua plenitude as bênçãos que Deus dá financeiramente. Acumula, guarda, não usa. Mas a sabedoria dá vida. Como? De uma forma elevada, uma vida vivida com sabedoria. Uma vida vivida com sabedoria não pode ser sufocada pelas dificuldades e pelos sofrimentos que podem surgir no dia a dia da vida das pessoas. Salomão não está falando aqui da vida eterna. Ele não tinha esse entendimento ainda, com clareza. Porque até mesmo alguém que vive uma vida sábia vai morrer. Agora, Jesus, o sábio dos sábios, ele mais tarde, ele falou a respeito da vida eterna. João 17,3. Você conhece sobre isso? Você avalia a vida eterna? Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Salomão, portanto, queridos, vem mostrando nesses versos, e nós vamos caminhar para a conclusão, nos versos 13 e 14. Ele vai dizer que nós podemos ter uma vida boa neste mundo. Mesmo sabendo que há sofrimento, mesmo sabendo que a morte é certa. Ele mostrou para nós que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, melhor é a casa onde há luto do que onde há banquete, melhor é a mágoa do que o riso. Ele diz que o coração dos sábios está na casa do luto. Ele diz que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Ele também advertiu que a opressão faz endoidecer o sábio. Ele afirmou também que melhor é o fim das coisas que o seu princípio. Isso levou a Salomão recomendar que tenhamos paciência, a não nos apressarmos em nos irar e a murmurar e a reclamar. Porque foram os dias passados melhores do que estes? Finalmente ele mostrou a vantagem da sabedoria. Diz que a sabedoria nos protege dos rigores e das dificuldades da vida. Viver de um modo sábio nos faz passar de uma forma diferente pela provação do sofrimento. Agora ele vai concluir com essa exortação. Versículo 13 e nos versos 13 e 14. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Atenta para as obras de Deus.
atentemos para as ações de Deus. Deus é soberano, e foi Ele quem fez todas essas coisas. Algumas coisas vão nos parecer invertidas, né? Torcidas. Morte, luto, tristeza. Mas nós experimentamos todas essas coisas na nossa vida. Mas essas coisas difíceis são obras de Deus. E ninguém pode endireitar o que Deus entortou. O ditado diz, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não, Deus entortou as coisas que nós pensamos que deveriam ser retas. Deus entortou. Seria um cúmulo de arrogância e de tolice nós tentarmos mudar a obra de Deus, a vontade de Deus, os desígnios, os seus decretos. Nós não temos escolha se não termos uma visão a longo prazo e aceitarmos o sofrimento como das mãos de Deus. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Por último, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Considerando isso, então, é esse o conselho final. No dia da prosperidade, goza o bem. Mas o que nós vamos fazer no dia da adversidade? Salomão diz exatamente isso. Considera que Deus fez tanto este quanto aquele, para que o homem nada descubra o que virá depois dele. Deus fez o dia da prosperidade e o dia da adversidade, mas de tal forma que nós não vamos conseguir descobrir o que vai vir depois. E como já disse, isso é bênção para nós. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Por isso, certamente, nós não conseguimos controlar os dias e as coisas e o futuro. Tudo que nós podemos fazer é aceitar a prosperidade e a adversidade como vindas da mão de Deus. Simplesmente, queridos, nós somos instados aqui por Salomão a confiarmos que Deus controla o futuro, que estamos nas suas mãos. Para encerrar, eu quero ler com vocês Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque somos mais do que vencedores, não apesar do nosso sofrimento, mas em nosso sofrimento. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, compreendermos os nossos dias, avaliarmos como estamos, avaliarmos a morte, as adversidades, as tribulações, como também avaliarmos a prosperidade, a alegria, tudo aquilo que Ele tem nos dado.
Nós cremos no Senhor, num Deus que é soberano, que é amoroso, que é o Criador de todas as coisas e que cuida de cada um de nós. Glórias e honras ao nome do nosso Deus.